Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente aqui no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos os ouvintes, porque novamente eu estarei fazendo um vídeo a respeito do terceiro Tiago Protestante. Infelizmente, eu gostaria de estar falando sobre o Apocalipse, eu tenho um material todo preparado a respeito do Apocalipse 18, a respeito de La Salete, a respeito da besta, da prostituta. Mas, infelizmente, eu tenho muito pouco tempo, pois eu trabalho, eu sou um cara que tem certos compromissos, no qual eu não posso dispor de todo o meu tempo para apologia, para os vídeos, para o site. Eu até gostaria, mas infelizmente as obrigações não me deixam. Ah, e a respeito do terceiro Tiago, além de estar pedindo desculpas ao ouvinte, eu prometo que este será o último vídeo que eu farei a respeito do terceiro Tiago Protestante. Eu quero deixar bem claro, eu só voltarei a falar a respeito do terceiro Tiago no momento em que o senhor Lucas Banzoli me mostrar um texto, um documento, um escrito do primeiro século no qual um cristão, um cristão de verdade, afirma que existiu um terceiro Tiago, esse Tiago era filho de Maria e José, e esse Tiago era o discípulo amado que se tornou apóstolo e bispo de Jerusalém. Ou, no caso do Alon, eu quero um texto do primeiro século no qual um cristão tenha afirmado que existia um terceiro Tiago e que esse terceiro Tiago era filho de Maria e José. Esse terceiro Tiago era incrédulo, só se tornou apóstolo, discípulo e se converteu depois de uma aparição em particular, no qual Jesus Cristo apareceu a esse terceiro Tiago e promoveu a sua conversão. E do dia para a noite ele se tornou apóstolo e bispo de Jerusalém. Antes de começar a refutação novamente, eu quero lembrar ao ouvinte a tese de Lucas Banzoli e a tese de Alon. Por quê? Os dois se uniram contra a Igreja Católica, os dois se uniram para provar que existe um terceiro Tiago, que era filho de Maria e José e se tornou apóstolo, porém, os dois possuem uma tese diferente da outra. Por exemplo, Lucas Banzoli, ele acredita que o terceiro Tiago, filho de Maria e José, era o discípulo amado, um cara que se tornou fiel a Jesus desde o princípio. Já o nosso amigo Alombriga, ele acredita que o terceiro Tiago era um filho de Maria e José, mas ele era incrédulo. E só após a ressurreição de Jesus Cristo, em uma aparição particular, ele se converteu e se tornou um apóstolo bispo de Jerusalém. Me parece que Lucas Banzoli desistiu, espanou e desistiu do terceiro Tiago e deixou assim para que o amigo Alon continuasse o seu debate a respeito do mesmo. Na verdade, o que me pareceu, o que eu percebi, é que Lucas Banzoli entrou em uma divergência com o Alon, porque ele possui uma tese e o Alon possui outra tese. E nesse caso, ele se retirou desse debate e deixou que o Alon continuasse com a sua tese, para que não houvesse mais uma contradição, não existisse uma divergência entre os dois. Mas eu creio que existiu um atrito, na verdade, que nós não conseguimos observar porque ficou incógnita, ficou a par do que ele mostra no seu blog. Mas por um escrito, por um comentário do Alon, eu consegui perceber um certo atrito entre os dois. Eu não sei se o ouvinte terá a mesma percepção que eu, mas eu irei ler o comentário do Alon a respeito dessa divergência entre ele e Lucas Banzoli. Preste atenção no que o Alon escreveu no blog do Lucas Banzoli. Eu estava lendo tudo novamente que escrevi até agora sobre o assunto e percebi o efeito que isso pode causar em muitos que entendem tudo pelo lado místico. Preste atenção, o Alon está escrevendo de uma forma em que ele está angustiado. Continuando, isto provoca desânimo nas pessoas que veem santos como seres, pois acabam descobrindo personagens reais que pensavam não ter existido e que
aparecem formando grandes famílias, irmã de um, mulher de outro, mãe de mais alguns, e daí por diante. Jesus tinha irmã, até aí nada mal. A Bíblia diz, mas na hora que apareceu o nome dela, aí a coisa pegou. Pode ter irmã, mas sem nome, fica mais místico. De repente, nem tinha mesmo. Ele era das alturas, para alívio de muitos, ou alívio de milhões. Muitos nem vão se acostumar. Afinal de contas, santos são todos à prova de balas. Não podem ter família. Alguns deles caíram do céu. Eu não sei se eu estou errado, mas isso me pareceu um desabafo do nosso amigo Alon Briga. Me parece que existiu uma divergência entre ele e Lucas Banzoli, e ele quis escrever um comentário no qual ele desabafou essa angústia, no qual Lucas Banzoli não consegue compartilhar da mesma ideia do Alon Briga. Só para que o ouvinte entenda, o Alon Briga, ele tem uma outra tese a respeito do discípulo amado. Para ele inventou uma outra história, uma história maluca, que o discípulo amado era uma mulher, não era um homem e não era um dos apóstolos. E esta mulher, na verdade, era Maria de Cefas, não era Maria de Cleófas, porque ele adulterou a Bíblia dele. Ele simplesmente tirou o nome Cleófas e colocou o nome Cefas. Ou seja, essa Maria de Cefas seria a mulher de São Pedro. E no caso, ele ainda inventou que essa Maria era irmã, na verdade, irmã não, era filha de Virgem Maria e também era irmã carnal de Jesus Cristo. Ou seja, São Pedro era genro de Maria Santíssima e cunhado de Jesus Cristo. E no caso, esta mulher, esta Maria de Cefas, ela era o discípulo amado no qual Jesus Cristo entregou a sua mãe ao pé da cruz. É muito confuso entender o que o Alon escreve, até porque ele escreve muito mal. Eu também escrevo mal, não estou falando que eu sou um expert, mas enfim, ele escreve muito mal e não existe muita coesão no que ele escreve, então é muito difícil entender. O que realmente eu consegui entender na tese dele foi isso, que essa Maria era filha de Virgem Maria, irmã de Jesus Cristo, e era casada com São Pedro. Se eu estiver errado, o Alon pode me corrigir, que eu chegarei aqui, farei um vídeo ou escreverei no meu site me redimindo do meu erro, não tem problema nenhum. Mas o que eu consegui entender foi isso. Enfim, mas isso não vem ao caso, isso aí eu só estou explicando por que existiu essa divergência entre Alon e Lucas Banzoli. E no caso, eu não quero nem fazer um vídeo a respeito disso, porque o Alon iria passar muita vergonha. Ele iria ter que adulterar muito a Bíblia dele para provar que São Pedro foi casado com uma irmã de Jesus Cristo e uma filha de Virgem Maria. Voltando ao que interessa, vamos falar do terceiro Tiago, novamente o terceiro Tiago protestante. Um dos comentários do Alon a respeito ainda do terceiro Tiago e querendo justificar que esse terceiro Tiago participou da Santa Ceia, ele escreveu assim: Macabeus, aproveita e me diga se você poderia ter alguma explicação para isso. Então, o nosso amigo Alon Briga, ele cita Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 13 ao 14. Nesse texto é dito que, no cenáculo, estavam os 12 apóstolos, Maria Santíssima e os irmãos do Senhor. Todos eles oravam. A grande questão nesse texto é que o Alon deu um tiro no próprio pé. Com certeza, porque esse texto prova exatamente o que eu falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu afirmei que no cenáculo, no dia da Páscoa, quando Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, havia apenas o colégio apostólico e Jesus Cristo. Não existia ninguém além dos 12 e de Jesus Cristo. Eu irei mostrar aqui o Evangelho de São Lucas. São Lucas é o autor do Evangelho e do mesmo texto citado por Alon, de Atos dos Apóstolos. Prestem atenção que São Lucas, lá no Evangelho, ele cita a presença do colégio apostólico, ou seja, dos 12, e de Jesus Cristo dentro do cenáculo. Ele não cita mais ninguém ali.
Já no texto de Atos dos Apóstolos, citado por Alon, São Lucas, o mesmo autor, ele cita que além dos apóstolos, existia naquele momento Maria Santíssima, os irmãos do Senhor e outras pessoas. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 8 ao 16, Jesus Cristo ele pede para que Pedro e João prepare a Páscoa. Então Jesus Cristo manda Pedro e João ir ao cenáculo preparar a Páscoa. E é dito assim, eu vou ler os trechos do Evangelho que mostram claramente que durante a Páscoa só existia no cenáculo os 12 apóstolos e Jesus Cristo. No versículo 11, diz assim: E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? No versículo 12, diz assim: Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Ok, chegando lá, aconteceu tudo como Jesus Cristo havia dito. E lá no versículo 14, o texto diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Preste atenção, não há ninguém além dos 12. São Lucas, o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, mostra o mesmo lugar em situações diferentes, porque lá em Atos era uma situação. Aqui, neste momento do Evangelho, era a Páscoa, a celebração da Páscoa, no qual Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Neste momento, Lucas diz que Jesus Cristo sentou-se à mesa apenas com os 12 apóstolos. Não mostra ninguém mais no cenáculo além dos 12. E São Lucas vai além, porque no capítulo 22, lá no versículo 15, ele ainda diz: E Jesus disse-lhes: Desejai muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Observem como o texto é claro. Jesus Cristo diz que ele deseja muito comer a Páscoa junto daqueles no qual sentou à mesa com ele. E quem foram os personagens que sentaram à mesa com Jesus Cristo naquele momento? Os 12 apóstolos, o colégio apostólico. Percebam que não há ninguém mais. São Lucas não menciona nenhuma outra pessoa além do colégio apostólico. Resumindo, o texto do Evangelho de São Lucas, é claro, o texto menciona apenas os 12 apóstolos chegando com Jesus Cristo no cenáculo para a celebração da Páscoa. Aliás, eu quero que o ouvinte entenda, esta celebração foi a instituição da Santa Ceia, da Eucaristia. Foi uma coisa particular entre Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Então o Alon me brinda com um tiro no próprio pé, porque ele me traz um texto escrito pelo mesmo autor sobre o mesmo local, que é o cenáculo, no qual nesse texto o autor já explica que além dos apóstolos, que naquele momento eram os 11, além dos apóstolos, estava Maria Santíssima e também estavam os irmãos do Senhor. Não teria o porquê esse autor esconder dos leitores Maria Santíssima e os irmãos, os supostos irmãos do Senhor, dentro da Santa Ceia. Se esse autor colocou que dentro do cenáculo, nesse dia, depois da ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos estavam no cenáculo junto de Maria e os irmãos do Senhor, o mesmo autor poderia colocar perfeitamente lá no dia da Santa Ceia, no dia da Páscoa, que Jesus Cristo estava dentro do cenáculo, ao lado do colégio apostólico, e também estava Maria Santíssima, os irmãos do Senhor e outras pessoas, ou talvez os 70 discípulos, quem sabe? Então só me resta agradecer o Alon pelo tiro que ele deu no próprio pé, porque realmente eu ainda não tinha percebido isso. O Alon me brindou com a refutação
Ele me forneceu uma refutação contra ele mesmo. Então, Alon, eu agradeço demais pelo texto. Agora, continuando a ideia do Alon, eu quero que o leitor entenda que ele tentou insinuar nesse texto o fato do texto citar Tiago, filho de Alfeu, e Judas, junto do colégio apostólico. O autor não poderia ter citado os irmãos do Senhor junto de Maria. Por quê? O que nós entendemos é que Tiago, filho de Alfeu, era um dos irmãos do Senhor. E Judas, Judas Tadeu, também era um dos irmãos do Senhor. O que acontece? Sendo Tiago e Judas mencionados dentro do colégio apostólico, segundo o Alon, é lógico, o autor não poderia mencionar os irmãos do Senhor junto de Maria. O que é mais uma maluquice do Alon, porque os irmãos do Senhor, que na verdade eram os parentes lá de Nazaré, esses irmãos não era apenas Tiago, não era apenas Judas. Por quê? A Bíblia menciona Simão, menciona José, menciona Maria de Cleófas, menciona Alfeu Cleófas. Então, justamente nesse texto é mencionado Tiago e Judas entre os apóstolos, e é lógico, outros parentes estavam ao lado de Virgem Maria. Eu não entendi qual é o problema nisso, eu não entendi o que o Alon não conseguiu entender nesse texto. Realmente, depois da lavagem cerebral que o protestante sofre dentro da sessão do descarrego, ele não consegue entender mais nada. Resumindo, mais uma vez eu agradeço ao Alon pelo texto que ele me forneceu, me ajudou muito na refutação. Continuando a refutação, ele citou alguma coisa sobre São Jerônimo novamente, sobre o texto que ele manipulou de São Jerônimo. Todo mundo sabe que ele tentou usar um escrito de São Jerônimo para tentar justificar a sua heresia e colocar o terceiro Tiago, que é mencionado por São Jerônimo como Tiago Justo. Ele tenta colocar esse Tiago como o irmão incrédulo de Jesus Cristo e ainda tenta colocar ele dentro da Santa Ceia, não sendo um dos 12 apóstolos, e tenta justificar que esse Tiago se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o texto que ele mencionou e vou mostrar novamente a maluquice que o Alon tentou pregar e também a manipulação que ele fez. Então o Alon escreveu assim: outra coisa, a evidência que mostra Tiago na Santa Ceia veio de uma tradução feita por Jerônimo, de um registro encontrado no fragmento do Evangelho dos Hebreus. Eu quero explicar ao leitor e ao ouvinte que o Evangelho dos Hebreus, ele é um livro apócrifo. Esse Evangelho não existe mais. O que temos são apenas algumas citações no qual Jerônimo, por exemplo, Orígenes, outros padres, Eusébio, eles citam em suas obras, mas o Evangelho aos Hebreus ele não existe mais. E é um livro apócrifo, e segundo alguns padres, era um livro um pouco herético também. Eu vou ler novamente o que Jerônimo citou a respeito desse Evangelho. É dito assim: o Evangelho que se chama Evangelho segundo os Hebreus, e que recentemente traduzi para o grego e o latim, e também Orígenes faz uso, segundo o relato da ressurreição do Salvador, o Senhor, depois que ele deu suas roupas mortuárias para o servo do sacerdote, apareceu a Tiago. Então vamos explicar. Lá em Coríntios, na verdade, a carta de São Paulo aos Coríntios, essa carta é mencionado que Jesus Cristo apareceu para um certo Tiago depois da ressurreição, assim como apareceu para os 12 apóstolos, assim como apareceu para Pedro. É mencionado, Paulo menciona, a aparição de Jesus Cristo para esse Tiago, no qual Alon justifica que esse Tiago era um terceiro Tiago, filho de Maria e José, que era incrédulo. Mas essa história não existe nenhum documento que justifique essa história. Então, voltando ao texto, depois que o texto diz que Jesus Cristo apareceu para esse Tiago, ele diz assim: apareceu a Tiago, pois
Tiago jurou que não comeria pão daquela hora em que bebeu do cálice do Senhor, até que ele o visse ressuscitado entre os que dormem. E mais uma vez diz: traga uma mesa e pão, disse o Senhor. E imediatamente trouxeram o pão, e abençoou, e quebrou, e deu a Tiago, o justo, e disse-lhe: meu irmão, coma o seu pão, porque o Filho do Homem ressuscitou dentre aqueles que dormem. Caros ouvintes, o Alon ele está desesperado e dando tiro para todos os lados para tentar justificar essa heresia. Isto é fato. Então ele acabou citando um livro apócrifo no qual, aleatoriamente, alguém deve ter fornecido para ele, só que assim, ele não conseguiu fazer uma pesquisa a respeito desse livro e a respeito da citação. Eusébio de Cesareia também cita o mesmo texto, lá em História Eclesiástica. E qual é a tentativa do Alon? Ele tenta insinuar que essa aparição de Jesus Cristo se deve à incredulidade de Tiago, ou seja, Tiago era incrédulo e Jesus Cristo apareceu a ele, assim promovendo a conversão de Tiago. Mas na verdade nós vemos aqui que esse Tiago participou da Santa Ceia e esse Tiago era totalmente fiel a Jesus Cristo. Não há menção nenhuma. Esse texto aqui, olhando para ele, lendo, nós não conseguimos observar nada a respeito de um Tiago incrédulo, muito menos filho de Maria e José. Esse texto se refere a Tiago, irmão do Senhor, que todo mundo sabe que existiu. O Tiago, irmão do Senhor, é mencionado por Paulo. Porém, ele diz que esse Tiago é o Tiago justo. Tiago justo, todos os padres da igreja afirmaram que esse Tiago justo era o filho de Alfeu. O fato de Jesus Cristo dizer meu irmão não quer dizer que ele era filho de Maria e José. Eu já expliquei em outros artigos, em outros vídeos, que esse termo irmão, seja no hebraico ou seja no grego, possui outros significados além de irmão carnal. O que acontece? O texto se refere a Tiago o Justo. Tiago, que tinha como sobrenome Justo, na verdade não era sobrenome. No inglês é traduzido como sobrenome, mas na verdade era apenas um apelido dado a Tiago, por vários motivos. Eusébio de Cesareia, por exemplo, também explica o porquê ele era apelidado de Justo. Mas enfim, para o Alon defender essa ideia que esse Tiago Justo era realmente um irmão incrédulo de Jesus Cristo, que se tornou apóstolo e se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo, o Alon teria que encontrar o resto do evangelho aos hebreus, no qual, supostamente, contaria essa história maquiavélica do Alon, que esse Tiago justo, no qual Jesus Cristo apareceu depois da ressurreição, ele era o irmão incrédulo de Jesus Cristo, que após esta aparição, após este encontro em particular, ele se tornou fiel, ele se converteu e da noite para o dia se tornou apóstolo e posteriormente bispo de Jerusalém. Porém, meu caro Alon, eu tenho uma má notícia para o senhor. Vai ser difícil você encontrar esse evangelho, porque hoje só possui alguns fragmentos do evangelho. O que nós temos hoje são essas citações que encontramos em alguns escritos dos padres da igreja, mas nada além disso. Mesmo sabendo disso, Alon tentou passar a ideia que este texto fala de um irmão incrédulo de Jesus Cristo. E ele retirou esse texto de uma citação feita por São Jerônimo. E o que acontece? Eu vou explicar para você uma coisa, Alon. Quando você usa o texto de alguém, você vai ter que usar também a ideia deste autor. Não adianta você retirar, pinçar uma parte do texto, mesmo que seja uma citação que São Jerônimo fez de uma outra pessoa, e não retirar a ideia deste autor. Então você retirou esse texto de um escrito de São Jerônimo e não retirou a ideia de São Jerônimo, que São Jerônimo explicou a respeito desse Tiago. O que aconteceu? Depois que eu desmascarei o Alon, mostrando que São Jerônimo explicou que esse Tiago, na verdade, Tiago Justo, não era filho de Maria e José. No mesmo texto ele explica que esse Tiago era filho de Maria de Cleófas. Vem o Alon tentar se justificar dessa maneira. Preste atenção no que ele escreveu. Vossa Excelência está se referindo a mim.
me apareceu com algumas outras afirmações anteriores do próprio Jerônimo, declarando que Tiago era filho de Maria de Cleófas. Mas eu passei a você o que ele traduziu do Evangelho aos Hebreus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Evangelho aos Hebreus não tem ligação nenhuma com a declaração de Egésipos ou de Jerônimo, de Orígenes, seja lá quem for. Ou seja, o que o aluno está querendo dizer é que ele retirou um texto de um escrito de São Jerônimo, mas não retirou a ideia de São Jerônimo. E, supostamente, segundo a teoria dele, esse texto quer dizer aquilo no qual ele está querendo justificar, ou seja, uma heresia. Meu caro, eu vou colocar de novo o que diz São Jerônimo no mesmo escrito no qual você retirou esse texto, ok? Eu vou mostrar novamente o que você não mostrou às pessoas que leem aquilo que você escreve. São Jerônimo, ele escreveu assim, lá no início do texto. Está em inglês, mas como eu te falei, quem conhece o básico de inglês vai conseguir traduzir isso perfeitamente. Tá lá, Tiago, que é conhecido ou chamado, que era chamado irmão do Senhor, que tem por sobrenome Justo, que na verdade era um apelido, o filho de José com uma outra esposa, como alguns pensam, mas, como me parece, o filho de Maria, irmã da mãe do nosso Senhor, de quem João faz menção em seu livro. O que acontece? Jerônimo, primeiro ele explica quem é esse Tiago, quem é o Tiago Justo. E ele afirma, esse Tiago, Tiago Justo, ele é filho de uma irmã de Virgem Maria, que todo mundo sabe, ela é mencionada no Evangelho de São João, como sendo Maria de Cleófas. Logo abaixo, no mesmo escrito, é que Jerônimo, São Jerônimo, ele menciona a citação da carta aos Hebreus, mencionando que a esse Tiago Justo, a esse Tiago que é filho de Maria de Cleófas, ele menciona que Jesus Cristo apareceu em particular, por algum motivo, Jesus Cristo quis aparecer a Cefas, também Jesus Cristo quis aparecer a Tiago, e apareceu em particular a esse Tiago Justus, no qual esse Tiago é mencionado dentro da Bíblia Sagrada, é mencionado na carta de São Paulo como sendo o irmão do Senhor. Se o Senhor usou São Jerônimo, é porque você concorda com o que ele escreveu. Você retirou um texto pensado de um escrito de São Jerônimo. Então você concorda com o que ele escreveu. Não adianta retirar algo que São Jerônimo escreveu e não ir na mesma linha de pensamento do cara, velho. Realmente você está passando vergonha. Segundo Jerônimo, esse Tiago, o Justo, ele era filho de Maria de Cleófas, ok? Segundo Eusébio de Cesareia, citando também Tiago Justo, ele menciona que só existiram 2 Tiagos. Então Eusébio afirma que existiu o Tiago Justo e também o Tiago que é irmão de São João. Presta atenção no texto. E o mesmo autor, no livro 7 da mesma obra, diz ainda sobre ele o que segue. O Senhor, depois de sua ascensão, fez entrega do conhecimento a Tiago Justo, a João e a Pedro. E estes o transmitiram aos demais apóstolos, e os apóstolos aos 70, um dos quais era Barnabé. Houve 2 Tiagos, o Justo, que foi lançado do pináculo do templo, e morto a golpes com um bastão, e o outro, o que foi decapitado. Também Paulo menciona Tiago o Justo, quando escreve, outro apóstolo, não vi além de Tiago, o irmão do Senhor. Meu caro Alombriga, Eusébio de Cesareia, ele está citando o mesmo Tiago, o Justo, o mesmo Tiago que é citado por São Jerônimo e o mesmo que é citado no Evangelho aos Hebreus. É o mesmo Tiago, não existe outro Tiago. E todos eles afirmam, Tiago o Justo. Tiago o Justo é o irmão do Senhor. Tiago o Justo é filho de Maria de Cleófas com Alfeu Cleófas. Então, meu caro, quando o Senhor usar
o escrito de um padre, de um santo, de um doutor da igreja, mencione também a linha de raciocínio e o pensamento desse autor. Não tente pensar uma parte do que ele escreveu e tentar manipular aquilo e enganar os leitores, cara. É muito feio fazer isso. Muito feio mesmo. Quanto ao Evangelho aos Hebreus, no qual o Senhor menciona, como eu já me referi, ele não existe mais, só existem alguns fragmentos e algumas citações, como esta de Jerônimo, como Eusébio também citou. E essa citação não faz menção a um irmão carnal de Jesus Cristo, filho de Maria e José, que era incrédulo e se tornou fiel, se converteu, se tornou apóstolo após a ressurreição de Cristo. Me desculpe, cara, esse seu texto não diz nada disso. Para concluir esse pensamento do Senhor, você teria que encontrar alguma outra parte desse evangelho que justifique essa sua história, que diga, este Tiago justo, que na verdade participou da Santa Ceia, e Jesus Cristo apareceu para ele em particular depois da ressurreição, esse Tiago era filho de Maria e José, e ele era incrédulo. O Senhor tem que encontrar essa parte do texto. Não adianta o senhor pegar e colocar o seu achismo concluindo algo que não existe nesse texto. Para terminar o vídeo, que já ficou longo de novo, infelizmente eu peço desculpas de novo aos ouvintes. Eu vou colocar mais algumas coisas aqui que ele escreveu, enfim, eu vou refutar rapidamente porque nem vale a pena. Então ele diz assim, Alfeu era pai do Tiago entre os 12. E depois menciona que Tiago era filho de Alfeu, mas também Mateus é mencionado que Mateus era filho de Alfeu. Meu caro, entre os 12 apóstolos existiam 2 Judas, 2 Tiagos. Cara, não pode existir 2 Alfeus. E mesmo que Mateus fosse irmão de Tiago, que o Alfeu de Tiago fosse o mesmo de Mateus, nada iria justificar a sua heresia. Essa é a grande realidade. E o fato de Mateus não ser mencionado como sendo um dos irmãos de Jesus Cristo é simplesmente pelo fato de que o Alfeu de Mateus não é o mesmo Alfeu de Tiago. Isso é simples, cara. E se ele fala alguma coisa sobre a tradição, ele fala assim, de onde Vossa Excelência tirou que eu sou maçom? Também ele pergunta, é simplesmente da sua crença. Você não acredita na divindade de Jesus Cristo, você acredita em várias coisas que provêm de heresias refutadas lá no 1º, 2º, 3º século, assim como os maçons também acreditam, então a sua crença é totalmente particular, você deturba os escritos dos padres da igreja, você adultera a sua própria Bíblia, como eu falei, você está escrevendo uma Bíblia para você, enfim, isso é coisa de maçônico, não é coisa de cristão. Então, queira ou não queira, o senhor segue essa linha de raciocínio. Para mim, o senhor é um maçom. O dia que você começar a acreditar na divindade de Jesus Cristo e começar a acreditar realmente nas escrituras sagradas, aí eu começo a te classificar como sendo um suposto cristão. Porque o cristão de verdade acredita naquilo que a igreja prega. O senhor não acredita. O senhor simplesmente inventa uma história na sua cabeça, assim como do 3º Tiago, assim como agora a esposa de São Pedro, que na verdade São Pedro agora é genro de Virgem Maria. O senhor inventa essas histórias e começa a adulterar a sua Bíblia. O que eu posso fazer? Para mim, isso não é coisa de cristão e é coisa de maçônico. Depois ele ainda diz assim, com relação aos acréscimos e decréscimos da palavra de Deus, o catolicismo é campeão. A expressão Pai, Filho e Espírito Santo são um acréscimo católico romano descarado em Mateus 28, 19. Meu caro, sobre o sacrilégio que o senhor faz com a sua Bíblia, isso é um problema seu, eu não vou nem debater isso aqui. A mutilação satânica que vocês fizeram na Bíblia, as adulterações, vocês irão se ver com Jesus Cristo no juízo. Eu não vou te julgar, faça o que o senhor quiser. Nenhum tipo de argumento seu irá fazer o senhor justificar a heresia de adulterar a Bíblia Sagrada, ok? Para você conseguir provar uma coisa dessa, por exemplo, que não existe o Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, que São Pedro era casado com uma irmã de Jesus Cristo, ou que existia um 3º Tiago, você vai ter que me trazer um documento do 1º século que prove isso, ou um evangelho que seja do 1º século e prove que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só o seu achismo, cara, o seu achismo, isso é coisa de maçônico, e o senhor é maçônico, infelizmente. Eu não debato com herege, eu desmascaro herege.
Eu não debato e não refuto achismos, isso é a grande realidade. E sobre o terceiro Tiago, eu ainda estou esperando um documento do primeiro século, onde um cristão de verdade afirma que existia um terceiro Tiago, filho de Maria e José. Esse terceiro Tiago, ele era incrédulo e se tornou apóstolo e se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo. Eu ainda estou esperando esse texto. Enquanto o Senhor não me trouxer esse texto, eu não te refutarei mais, ok? Os seus achismos só serve para você e para a patota do Lucas Banzoli, com certeza, cara. Para um cristão de verdade não serve. E assim eu termino mais um vídeo a respeito do terceiro Tiago. Esse será o último vídeo. Eu só irei fazer mais um vídeo sobre esse tema se o Alon ou o Lucas Banzoli me trouxer um documento do primeiro século justificando a sua heresia, ok? A partir dos próximos vídeos eu irei falar sobre o Apocalipse. Infelizmente eu peço desculpas ao ouvinte por mais uma vez estar usando esse espaço para refutar esses dois hereges.